Por que o senhor acha que está tão ruim o governo federal? Eu acho que a avaliação, de modo geral, negativa por parte do eleitor de direita, que é o eleitor que me segue, o eleitor do Novo, ela se dá por um conjunto de fatores. O primeiro deles é por conta do sucessivo desrespeito que se tem às instituições democráticas e à forma com que o próprio governo federal vem tocando a sua administração. O Lula debocha do cidadão, debocha dos eleitores que não o escolheram. O Lula tem usado a máquina pública em favor da sua pessoa e do seu partido. Aliás, eu mesmo estou processando 12 ministros do governo federal por conta de violação do princípio da impessoalidade no uso das redes sociais, em estarem fazendo violação nos seus canais oficiais de comunicação para justamente promover a ideologia política e essas lideranças. Além disso, nós vemos o governo federal com uma agenda internacional de aproximação a ditaduras, a governos autoritários. Eu não falo nem apenas de alguns que são talvez mais discutíveis, como é o caso da Argentina, mas alguns que são, inclusive, condenados pela ONU, como é o caso da Venezuela, o caso de Cuba. Agora, recentemente, a indicada do governo federal para o BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, estava lá em reunião com Putin, que neste momento é buscado pela comunidade internacional como um criminoso de guerra. Então, esse é o nível da política que vem sendo tocada por este governo federal. Além disso, o presidente tem se preocupado muito em fazer viagens, se hospedar em hotéis de luxo. Até parece que é membro do judiciário, ele e a Janja, pelo tanto que gastam e esbanjam. Toda semana estão fazendo isso, toda semana tem algum escândalo. A Suprema Corte, infelizmente, está fazendo um papel de linha auxiliar, ao que tudo indica, a este governo federal, porque tem ajudado a perseguir e calar opositores divergentes, seja fazendo constrangimento a jornalistas, a veículos que são mais posicionados na oposição, seja mesmo derrubando redes sociais, fazendo constrangimento e cassação, inclusive, inventando leis que não existem para caçar deputados federais, como foi o caso do próprio Deltan Dallagnol. Então, é um governo de muita preocupação, onde, na minha opinião, nós estamos vendo uma escalada autoritária, uma escalada antidemocrática, com manifestações não apenas autoritárias e de relativização da democracia, como o próprio Lula afirma que a democracia é relativa e não é. Democracia só é relativa para quem é ditador. Democracia é relativa para quem não tem apreço pelas instituições democráticas, como infelizmente vários dos membros do governo vêm fazendo. Agora, recentemente, outra declaração é de que precisamos, o Lula falando, precisava extirpar opositores e certas pessoas e grupos com ideias divergentes do governo federal. Ou seja, é muito perigoso o que nós estamos vivendo. Vários deputados de oposição, agora recentemente, foram até a ONU para apresentar denúncias e falar sobre o que está acontecendo no país. A nossa tripartição de poderes, ela está completamente disfuncional. Nós temos uma Suprema Corte que tem feito um papel de legislador, tem feito um papel de executivo, muitas vezes, tem ajudado o governo federal quando ele não tem maioria no Congresso Nacional. O Senado está disfuncional, não cumpre o papel fiscalizador. As declarações do ministro Barroso deveriam ensejar um impeachment, que eu acho que não vai vir, por conta desse acerto, grande acerto e grande coalizão. Ou seja, na minha opinião, o Brasil não caminha para nenhum lugar melhor. Aliás, para dizer, a única coisa boa... Nem com esses programas sociais, como deputado... Não, porque eu pergunto de onde sai esse dinheiro. E quando a gente olha de onde sai esse dinheiro, a gente sequer tem ainda os 150, 200 bilhões de reais que faltam do rombo do arcabouço fiscal aprovado, que o ministro Haddad não sabe de onde vai tirar. Está falando em taxar fortunas, está falando em acabar com os juros sobre capital próprio de distribuição de renda de empresas, está falando sobre novas reformas tributárias paralelas, ou mesmo nas leis complementares aumentar as alíquotas dessa reforma tributária que poderia ser boa para o país se seguisse a PEC 45. Ou seja, existe uma grande incerteza quanto ao futuro e talvez a única certeza que nós temos com relação ao presente é que o Roberto Campos Neto conseguiu segurar a inflação, mantendo uma taxa de juros mais alta, e a taxa de juros teve que ficar mais alta porque estão fazendo um monte de barberagem do ponto de vista econômico, com as declarações antidemocráticas e desestabilizadoras da presidência da República e de seus aliados. Então, realmente, eu acho lamentável, muito perigoso, e eu temo, inclusive, pelos mandatos dos deputados parlamentares eleitos de oposição, porque eu acho que cada vez mais a gente está arrumando para uma democracia de faz de contas.